Olá, meus queridos! Bom, está uma bela manhã e eu queria dividir com vocês um conhecimento que eu mesmo uso nas minhas orações, como potencializar a sua oração, né, do Pai Nosso. Então, lá no capítulo 6 de Mateus, né, quando o Messias está ensinando a gente a orar, ele está ensinando alguns preceitos. Um deles, né, está no versículo 7 que ele diz: "E orando, não paroleeis", né, a palavra aqui em hebraico é altefatepetu, né, que significa não useis de vãs repetições ou não sejais prolixos, né, como os gentios, as nações, os pagãos o fazem, né, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aí no versículo 8 ele já diz que nosso Pai Celestial, nosso Deus, ele já sabe de tudo que a gente precisa antes da gente pedir. Olha o que ele diz: "Não vos assemelheis, pois, a eles, aos gentios, porque Deus, Yahweh, vosso Pai, sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais." Olha que interessante. E aí, né, no versículo 9, ele já inicia ali a oração do Pai Nosso, ensinando como a gente deve fazer, né? Então ele diz: "Portanto, vós orais assim." E aí começa: "Pai Nosso que estais nos céus." Então, como é que a gente poderia potencializar essa oração do Pai Nosso? Bom, eu sei que às vezes a gente está orando e aí a gente acaba nos perdendo em pensamento. A gente começa a orar: "Pai Nosso que estais nos céus", e aí a nossa mente ela começa a voar, ela começa a pensar em outras coisas. Pensamentos começam a surgir na nossa cabeça, né? Então, a gente, por exemplo, está fazendo uma oração do Pai Nosso e de repente a gente começa a pensar nas dívidas ou no que vai fazer amanhã, né? Ou até mesmo em qualquer coisa banal como jogo ou mulher, né? Então, como que a gente pode centrar a nossa mente, o nosso coração em Yahweh no momento da oração? Você pode falhar em qualquer outra vez, né? Seja quando você está vivendo no seu dia a dia, trabalhando, estudando, você pode falhar em qualquer tempo, mas no momento da oração você não pode falhar. Então, como que a gente pode nos proteger, desviar os nossos pensamentos dessas coisas vãs e centrar no Deus no momento da oração? Bom, eu tenho uma técnica que eu sempre uso e sempre funciona comigo. Essa técnica, ela vai quebrar a tua ansiedade. Se você estiver ansioso no momento da oração, ela vai quebrar a tua ansiedade, ela vai quebrar as tuas preocupações, os pensamentos de preocupação na sua cabeça, ela vai quebrar as tuas angústias. Então, é uma técnica boa, que eu uso, funciona, tá? Então, por exemplo, a oração começa assim: "Pai Nosso que estais nos céus." Quando você falar isso, primeiro, quando a gente ora de olhos fechados, a gente passa a imaginar o que a gente está falando. Porém, na maioria das palavras da oração, a gente não imagina coisas ou conceitos, a gente imagina as próprias palavras da gramática. Então, Pai Nosso que estais nos céus, a gente imagina assim, né, as palavras. Como que a gente pode mudar isso? Quando a gente ora Pai Nosso que estais nos céus, a gente precisa imaginar esta cena. Então, por exemplo, o que eu faço? Eric, eu imagino, quando eu falo Pai Nosso que estais nos céus, eu imagino Deus Pai que estais nos céus. Como? Em qual manifestação? Fogo consumidor, né? Então, por exemplo, a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, vai nos dizer que Deus Pai, né, ele é fogo consumidor. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, é dito: "Porque nosso Deus é um fogo consumidor." E o parecer da glória, agora Êxodo 24:17, "E o parecer da glória de Yahweh, do Senhor, né, era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel." Isaías 29:6, "Do Senhor dos exércitos, né, Yahweh Tsevaot, serás visitadas com trovões, com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor." Olha o que diz agora em Isaías 30:27. Eis que o nome de Yahweh, né, do Senhor, vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Olha que interessante. Então, basicamente,
a gente pode entender que Deus Pai, ele é fogo consumidor, é uma das suas manifestações. Por isso que eu digo que a Trindade, como três pessoas, não existem. É politeísmo, é pagã. Então, o que existe, na verdade, são manifestações. Deus é fogo consumidor, Deus é corpo humano, é o Messias, e Deus é Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Então, perceba que quando eu digo o Pai Nosso que estais nos céus, eu imagino o quê? Eu imagino fogo consumidor no terceiro céu, acima do domo, porque esse é o meu conhecimento. Então, eu estudo muito a questão da cosmologia bíblica, eu estudo muito a questão dos céus, dos três céus, eu estudo muito as manifestações de Deus, né? Então, minha consciência, ela acusa. Eu preciso imaginar isso porque o meu coração acusa. Então, eu imagino o fogo consumidor no terceiro céu, atrás ou em cima do trono de Yahshua, né, que é o trono de Deus na manifestação de corpo humano. Eu imagino isso. Exatamente essa imagem. Então, Pai nosso que estais nos céus, é isso que eu imagino, o fogo consumidor que está no terceiro céu. Santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso? Santificado seja o teu nome. Santo seja o teu nome. Nome de quem? De Yahshua? Não, é o próprio Messias que está falando aqui. Não é o nome dele, é o nome do Pai. Yahuwah Tsevaot. Qual é o nome de Yahuwah em hebraico? Yud-He Vav-He. Algumas pessoas transliteram erroneamente, tá errado, com YHWH. Não é assim que se translitera hebraico, tá? Não existe a letra H sozinha na transliteração do hebraico. Ou é AH ou é HA. Então, Yahuwah. Yahuwah. Santificado seja o teu nome. Então, santo seja o teu nome nas nações, no mundo. Eu imagino o nome de Yahuwah, o tetragrama. É isso que eu imagino. Venha o teu reino. O que quer dizer isso no versículo 10? Venha o teu reino. Eu imagino a descida da Nova Jerusalém para a terra. A passagem de Apocalipse 20. Venha a nós o teu reino. É a Nova Jerusalém descendo do terceiro céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Bom, qual é a vontade de Deus? Os tempos determinados. Os 7 tempos determinados. 6 do homem e 1 de Deus. São milênios. A história humana que aconteceu para trás, quando você entra numa faculdade, ou pega um livro de história, ou pesquisa a história da humanidade, né? Você está vendo os tempos determinados de Deus. Deus, esse é o desejo de Deus. A história que passou, que se consumou, que está sendo consumada e que ainda vai se consumar. Então, Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feito os teus desejos dos tempos determinados, que a história que tu escreveu e decretou seja consumada. Assim na terra, né, Haaretz, como no céu, Hashamayim. Que quer dizer o quê? O que são os céus? É o terceiro céu? É o segundo? É o primeiro? É o firmamento da terra, o domo da terra plana? Não. São todos ao mesmo tempo. Shamayim. Shamayim termina com Yud e Mem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma palavra no plural. Ha-Shamayim. Os céus. Ha-Shamayim. Então os céus. É o primeiro céu, que é o céu o céu das aves, a atmosfera da Terra. É o segundo céu, o céu de trevas, onde ficam os planetas e as constelações e as galáxias. É o firmamento da Terra, o domo da Terra, que é o véu que separa, alegoricamente falando, no templo de Salomão ou o tabernáculo de Moisés. É o véu que separa o lugar santo dos santos. E também o terceiro céu, o céu acima dos céus, do primeiro e do segundo céu. O terceiro céu. Então, assim seja feita a tua vontade na Haaretz, na terra, como no céu, Hashamayim. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que quer dizer isso? O pão é pão literal? Sim, também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje significa o seguinte: Pai, o pão de cada dia o Senhor nos deu hoje. É isso que está dizendo. Então, não é só o pão, mas é os bens materiais, é o dinheiro. Olha que maravilha. É a paz, é o pão, o alimento, né? A bebida, é tudo. Olha que maravilha isso. Então não é só o pão literal, são todas as proveniências. Todas as proveniências. Então,
Pão literal não é o pão. O que eu imagino neste momento? Eu imagino tudo que eu tenho. Eu imagino meus livros, eu imagino minha casa, eu imagino meu material de trabalho, eu imagino tudo que a gente precisa. Alimento, bebida, água, tudo que a gente precisa para trabalhar e ter uma vida boa, criar nossos filhos. Tudo que a gente tem, eu imagino nesse momento. Então não é falar, é imaginar. O que você vai dizer é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que eu imagino neste momento? Eu imagino contas que a gente tem para pagar, mesmo que a gente não tenha dívida, né? Dívidas no sentido de nome sujo, etc. A gente tem conta todo mês para pagar. Perdoe as dívidas que nós devíamos no passado. Perdoe as dívidas que poderemos dever no futuro. Então é basicamente isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então as pessoas que devem pra gente, né, deve dinheiro pra gente, deve favor, deve alguma coisa pra gente, a gente precisa perdoar. É este o momento do perdão, na oração. Então, lembra que, para os meus alunos do curso de Despertando da Matrix, lembra que eu disse lá no módulo de desenvolvimento pessoal que a gente precisa perdoar e não atormentar os nossos devedores? Então a gente precisa perdoar, cuidar dos nossos devedores. Então a gente não pode ficar atormentando o cara que te deve dinheiro. Você tem que orar para Deus colocar dinheiro na mão desse cara. Deus, coloca dinheiro na mão desse cara, por favor. Ajuda ele a ter uma vida melhor, ajuda ele a pagar as dívidas dele. Você não vai ficar cobrando o cara, atormentando o cara. Coisa de brasileiro. Eu já estou falando disso lá no módulo de desenvolvimento pessoal. Então, olha só que legal isso aqui. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu imagino, né, mesmo que você não tenha devedores, imagine pessoas pobres que estão devendo na vida, né? Então a gente precisa perdoar essas pessoas. E não nos induzas à tentação. Olha que coisa. Então quer dizer, o versículo hebraico diz isso, não nos induza à tentação, né? Na oração cristã a gente tem como livrai-nos da tentação, né? Livre-nos da tentação. O que é tentação? Tentação é basicamente tudo que faz parte da vida humana, perceba. Tentação é os momentos que você tem a oportunidade de humilhar o pobre, os momentos que você tem a oportunidade de humilhar a pessoa que tem menos dinheiro que você, ou as pessoas, né, que se vestem de modo vil. O momento de você, nos devedores, por exemplo, de você humilhar a pessoa que está te devendo, nos momentos de você sucumbir a adultério, a traição no seu casamento, né, você comete imoralidade sexual, que é o sexo fora do casamento. Isso tudo é tentação. Momentos que você tem a oportunidade de desviar o seu coração de Deus e colocar no dinheiro, tudo isso é tentação. Então, Pai, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O que é o mal? Mal é tudo que pode acabar com a sua vida física e espiritual. Então, os diabos, os demônios, os espíritos imundos, eles fazem parte do mal, Satanás faz parte do mal, e a gente não poderia estar orando para Deus nos livrar do mal se ele não estivesse controlando plenamente o mal, né? Então, em Isaías 45:7, Deus vai estar dizendo que ele faz a paz, que ele cria as trevas, ele cria o mal, né? Então, essa questão de luz e trevas, de bem e mal, essa questão dual é Yahweh quem controla, é Deus quem controla. Então a gente não poderia estar orando para ele nos livrar do mal se ele não tivesse pleno controle. A gente deveria, por exemplo, se Satanás tivesse domínio do mal, a gente deveria orar para Satanás nos livrar do mal. Mas aqui na oração é dito, mas livra-nos do mal, para Yahweh, porque teu é o reino. Então eu imagino a Nova Jerusalém na terra já, depois que ela desceu, né? Eu sempre digo nos meus cursos, nos meus livros também, Cosmologia Bíblica, que a terra ela vai ser passada pelo fogo, e a Nova Jerusalém vai descer no centro da Terra, no Ártico da Terra, né? Então eu já imagino ali o reino da Nova Jerusalém, uma cidade cúbica, quadrada, né? De ouro, porque teu é o reino e a potência, né? Isto é, o poder. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que Yahweh vai estabelecer na Terra a partir do momento que o reino dele estiver aqui, que tiver descido. Isto é, o poder, né, ele vai dar o poder para os seus santos reinar sobre as nações de ímpios que passam para o milênio do Messias, mas não entram na Nova Jerusalém. Isso é Apocalipse 20, né? O poder sobre toda a terra, o poder sobre todos os céus, o poder sobre toda a criação, o poder pleno. Agora sim a gente tem um rei
do mundo, o Rei dos céus na terra conosco. Né? Então, o poder, que é a potência, e a glória é o esplendor, a luz, é o poder dele, né? É o poder manifestado. Então, a potência, o poder e a glória para todo sempre, de eternidade em eternidade. Eternidade em eternidade. Perceba isso, para todo sempre. Não tem começo e não tem fim. Amém. Isso quer dizer o quê? Que assim seja. O próprio Messias nos ensinou a falar isso. Agora perceba que algumas pessoas, elas colocam a palavra amém, né, como amon ou amon-ra, né, falando que a palavra amém é pecado, são outros deuses estranhos. Não, nada disso. O próprio Messias, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, está nos dizendo como orar, está nos ensinando como orar, e ele diz amém. Então, amém. Mesmo que a palavra amém seja outro Deus estranho, ele está ensinando isso. Amém. Então, espero que você tenha entendido, tá? É muito simples potencializar a nossa oração. A gente só precisa imaginar, ilustrar na nossa mente as coisas que estamos falando. Então, reino, céus, céus, faça a tua vontade. O teu é o poder, a glória para sempre. Então, a gente precisa ilustrar essas questões quando a gente estiver falando essas palavras. E não pensar somente nas palavras que estamos dizendo, mas ilustrar as palavras com imagens, né? Com verdades. É isso. Esse é o segredo da potencialização da oração do Pai Nosso.